Olá, semioticistas. Hoje nós vamos tratar das fontes que serviram como base para o nascimento da semiótica. Então, para situar essa disciplina em construção, a semiótica, e medir um pouco melhor a extensão do seu projeto, é necessário indicar sumariamente as fontes principais de cuja convergência ela surgiu. E, na verdade, essas fontes elas são de três níveis, em três outras áreas. Existe uma fonte linguística, uma fonte antropológica e uma fonte filosófica. Bom, da linguística saussuriana, a semiótica extrai os princípios fundadores de sua metodologia. Além, evidentemente, do curso de linguística geral, já citado, é preciso, sobretudo, insistir nos trabalhos do principal continuador de Saussure, que foi o linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, cujos Prolegômenos a uma teoria da linguagem e Ensaios linguísticos estabelecem os fundamentos epistemológicos do que será a semântica estrutural de Greimas em 1966. Bom, são obras complexas, e de difícil acesso, mas que apresentaram, sobretudo a primeira, as condições de possibilidade de uma descrição formal do plano do conteúdo das linguagens, no quadro de uma teoria de vocação científica. A semiótica em grande parte, em seus princípios, ela é estrutural e de inspiração hjelmsleviana. Todavia, longe de permanecer num puro formalismo e aprendendo o sentido através de suas descontinuidades e centrando-se na análise das estruturas enunciadas independentemente do sujeito do discurso, ela foi progressivamente integrando em seu desenvolvimento as pesquisas em linguística da enunciação, ilustradas principalmente pelos trabalhos de M. Benveniste. A concepção semiótica do discurso, visto como uma interação entre produção por um sujeito enunciador e apreensão ou interpretação por um outro sujeito enunciador, foi pouco a pouco se aproximando da realidade da linguagem em ato, procurando aprender o sentido em sua dimensão contínua e estreitando cada vez mais o estatuto e a identidade de seu sujeito. Bom, essas são as fontes relacionadas à linguística. Com a antropologia cultural, a semiótica ela divide uma parte de seus objetos e de sua problemática. Se ela não se interessa em primeiro lugar pela atividade singular do sujeito falante, é porque ela investiga mais os usos culturais do discurso que modelam o exercício da palavra individual. Os rituais, hábitos, motivos sedimentados na praxis coletiva das linguagens. Então, esta ligação entre as duas disciplinas se manifesta particularmente no estudo das leis que regem a forma mais amplamente transcultural dos discursos, e também da narrativa, na maneira como ela modela e organiza o imaginário humano, da narrativa mítica ao conto popular, e deste ao texto literário. Roland Barthes escreve o seguinte: é impossível enumerar todas as narrativas do mundo. E ele faz isso abrindo a sua Introdução à Análise Estrutural da Narrativa, em 1966. O primeiro comentário da Morfologia do Conto Russo, do russo que nós já tratamos, o Vladimir Prop, que foi uma obra que tanto influenciou o surgimento da teoria narrativa e mais amplamente da narratologia, foi publicado em 1960 por um antropólogo chamado Levi Strauss. Mais que os objetos
partilhados, no entanto, é uma filiação metodológica oriunda de Marcel Mauss, que fundamenta o parentesco entre a antropologia e a semiótica. Ela prolongará e sistematizará o que fora anteriormente constatado por aquela, a respeito do primado das relações estruturais sobre a realidade empírica dos objetos. A propósito do Ensaio sobre a Dádiva, que é um texto importante em que Mauss estuda o problema da reciprocidade na circulação social dos valores e dos bens, Levi-Strauss escreve o seguinte: pela primeira vez na história do pensamento etnológico, foi feito um esforço para transcender a observação empírica e alcançar realidades mais profundas. Pela primeira vez, o social torna-se um sistema, entre cujas partes podemos, pois, descobrir conexões, equivalências e solidariedades. Um outro estudioso, chamado Dumésio, ele explica, por sua vez, com termos surpreendentemente semelhantes, numa obra intitulada Mythe et Épopée, a sua descoberta é essencial da característica comum das religiões indo-europeias, na imensa variedade de seus panteões. Ele diz: a ideologia das três funções hierarquizadas, a função mágica e religiosa, a função guerreira e a função de reprodução. Ele escreve o seguinte: um verdadeiro progresso se efetivou no dia em que eu reconheci que a ideologia tripartite não era acompanhada forçosamente na vida de uma sociedade, da divisão tripartite real dessa sociedade. Em vez de fatos isolados e por isso mesmo incertos, uma estrutura geral se propunha ao observador, na qual, como num vasto quadro, os problemas particulares encontravam seu lugar preciso e limitado. Bom, tanto no caso das relações sociais como no das mitologias, a apreensão de um conjunto de relações conceituais simples e hierarquizadas, subjacentes à diversidade empírica, pode dar conta da maneira como se organiza uma realidade significante, infinitamente complexa. Princípios similares comandam, como veremos, a metodologia semiótica em sua abordagem do discurso. Compreendemos assim porque ela entra, para além dos seus próprios objetos, num estreito parentesco teórico com a antropologia estrutural, de Levi-Strauss, e com a mitologia comparada, do autor já citado Dumésio. Então, essas são as fontes da antropologia, a partir das quais a semiótica nasce, surge. E, enfim, no campo da filosofia, é exatamente da fenomenologia que a semiótica lhe extrai, à distância, uma parte importante de seu conceito ou da sua concepção da significação. A própria expressão parecer do sentido, que utilizamos no início e ilustra essa inspiração, essa expressão ela ilustra essa inspiração fenomenológica. Nós a encontramos várias vezes nos escritos de Greimas, desde o véu do parecer até a tela do parecer. Ela subjaz à sua abordagem relativista de um sentido, se não sempre incompleto, pelo menos sempre pendente de tramas ou nas tramas do discurso. Ela define o estatuto das formas significantes como um espaço intersticial entre o sensível e o inteligível, entre a ilusão e a crença partilhada, na relação reciprocamente fundadora entre o sujeito sensível e o objeto percebido, destacando-se no horizonte da sensação. Já na semântica estrutural, na obra clássica de Greimas de 1966, a ligação ela estava explicitamente assumida. Lá estava escrito que nos propomos a considerar a percepção como o lugar não linguístico onde se situa a apreensão da significação.
página 15. É ponto pacífico, entretanto, que a semiótica não poderia ser considerada um ramo da fenomenologia. Ela se define muito ao contrário, a uma certa distância do paradigma filosófico. Ela se define como uma teoria descritiva da significação discursiva. Ou seja, quando fala de ser, ela designa gramaticalmente um predicado de estado, fora de qualquer visão ontológica. Mas se a distinção disciplinar vem assim ostentada, talvez seja porque o ancoradouro filosófico da semiótica ele está claramente situado. Nas suas referências essenciais nesse domínio são uma obra intitulada Idées diégétiques pour une phénoménologie, de Husserl, e a Fenomenologia da Percepção, de Merleau-Ponty. Nós teremos a oportunidade de evocar novamente essa ligação no momento de nossas reflexões sobre a figuratividade, que é a característica central da literatura. A figuratividade, inclusive nós já tratamos isso em vídeos anteriores, ela faz surgir aos olhos do leitor a aparência do mundo sensível. Olhando com mais cuidado, nós notamos, porém, que os limites entre essas disciplinas não são assim tão estanques. E nós podemos citar ainda o filósofo Paul Ricoeur, para quem a mediação do signo e das obras é indispensável para a compreensão da consciência de si. Ele diz, o sujeito, diz ele, não se conhece a si mesmo diretamente, mas só por meio dos signos depositados em sua memória e em seu imaginário pelas grandes culturas. Ele desenvolve esse tema, sobretudo em Tempo e Narrativa, uma obra dele. Depois, em uma outra obra intitulada O Si Mesmo como um Outro. E ele o inscreve num longo diálogo com as ciências da linguagem, principalmente com a pragmática linguística e a semiótica narrativa textual. Então, essa contextualização da semiótica nos seios das disciplinas que a inspiraram ou que ela acompanhou deve ser entendida como um simples balizamento. Trata-se apenas de mostrar aqui como, aquém de toda a singularidade teórica e metodológica que lhe é peculiar entre as ciências da linguagem, a semiótica, na verdade, é um produto interdisciplinar. Um discurso com vocação científica sobre o sentido tem necessariamente ligação com a linguagem que o estrutura, com as produções significantes e transculturais das sociedades que o modelam e com os postulados epistemológicos que fundamentam as condições de sua análise. De resto, essa contextualização ela visa também a sugerir aberturas para numerosos textos que, embora não fazendo parte diretamente do domínio da análise literária, são passíveis de esclarecer-lhe o método e a prática.